Amados irmãos, amadas irmãs, nós vimos no Evangelho de João, capítulo 1, sobre a palavra de Deus. Quem é essa palavra? É o próprio Deus. E vimos também o que a palavra significa para nós. Vimos o poder dessa palavra, que essa palavra dá início a tudo. Que essa palavra tem o poder de criar, tem o poder de dar vida e tem o poder de iluminar. Agora nós veremos uma outra porção, que é Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 é o primeiro capítulo da Bíblia. A palavra de Deus nos mostra logo no início um quadro e nos mostra o poder da palavra num quadro caótico. O versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o versículo 2 diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Penetrando nesse versículo 2, vamos ver alguns pontos. Nesse versículo 2, quando nos diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia, essa palavra estava, no hebraico, é haya, que em Gênesis capítulo 2, versículo 7, é traduzido como passou a ser. Em Gênesis 2, 7, no final, diz: o homem passou a ser alma vivente, ou tornou-se alma vivente. Então, no versículo 2 de Gênesis 1, nós podemos compreender: a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. Em Isaías 45, 18, nós temos a confirmação para essa tradução. Esse versículo diz: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus não criou a terra sem forma e vazia. Essa palavra sem forma, hebraico é tohu, significa caos, desolação. Aqui em Isaías 45 nos diz claramente: não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Então, alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Entre os versículos 1 e 2 de Gênesis 1, aconteceu a rebelião de Satanás. E aí, as coisas tornaram-se um caos. Tudo se tornou vazio e as trevas estavam ali presentes. Hebreus capítulo 1, versículo 3, a parte A, nos mostra algo muito importante. Diz: ele, que é o resplendor da glória
e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse versículo se refere a Cristo. Cristo é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Cristo, como a palavra, sustenta todas as coisas. Por isso aqui diz sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus havia criado os céus e a terra. Tudo estava em ordem, mas quando houve a rebelião de Satanás, o que aconteceu? Satanás começou a reinar, usurpou o lugar de Deus, e aí, sem a palavra do poder de Deus, sustentando todas as coisas, tudo se tornou um caos, se tornou vazio, e as trevas passam a dominar. Isso nos é mostrado em Gênesis 1. Então, amado irmão, amada irmã, quando a palavra de Deus não tem mais lugar em nosso interior, a nossa vida se torna um caos, se torna uma vida vazia, uma vida de trevas. Essa é a situação que nos é mostrada logo no início da Bíblia. Talvez essa seja a sua situação hoje. A sua vida está uma confusão, caos, desolação. Você sente o vazio e você sente as trevas. Mas eu quero falar para você que há esperança. Por quê? Porque nesse mesmo versículo 2 de Gênesis 1, no final dele diz: e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Vemos então que Deus, a presença de Deus, passou a fazer diferença. Deus começou a agir por meio do seu Espírito. Pode haver caos, pode haver o vazio, pode haver trevas, mas quando Deus chega, as coisas começam a mudar. E nós podemos ver isso claramente no versículo 3, logo no início. Logo no início diz o seguinte: disse Deus. Puxa, que coisa tremenda! Deus começou a falar. A palavra começou a agir. A palavra começou a atuar. E que Deus disse? Haja luz e houve luz. Olha o poder da palavra de Deus. Quando o Espírito se move e Deus fala, as coisas começam a mudar. O poder da palavra de Deus começa a ser manifestada. Disse Deus: haja luz e houve luz. Como é importante nós darmos lugar ao Espírito de Deus e à palavra de Deus. Quando o Espírito de Deus age, a palavra de Deus age, Deus começa a falar.
as coisas começam a mudar, a situação começa a mudar. Glória a Deus, amado irmão, amada irmã, como nós falamos anteriormente, você quer ter um novo começo? Dê lugar ao Espírito de Deus e dê Amados lugar irmãos, à amadas palavra de irmãs, Deus. louvado seja o Senhor. Tendo concluído a série de mensagens, as comunhões, a respeito da nossa preparação para a volta do Senhor nesse tempo do fim, vamos agora iniciar uma nova série, cujo tema é Vigiai e Orai. Vigiai e orai. Isso é um mandamento do Senhor relacionado à sua volta. Isso é um grande desafio para os filhos de Deus, para aqueles que amam o Senhor e para aqueles que amam a sua vinda. Nosso desejo é que essas mensagens possam nos levar a ter um viver de vigilância e oração. Nos leve a vigiar e orar de verdade. Esse é o desejo de Deus para nós. A cada dia, uma nova mensagem será liberada e será postada no Spotify do Instituto Vida para Todos. Lá também você terá acesso a todas as mensagens dessa série, que será liberada como da série passada. Que o Senhor abençoe a todos nós. Vamos nos preparar para a sua volta. Que o Senhor os abençoe. Amém.